Saudações, estimado ouvinte. Prazer em vê-los. Eu sou o professor Carlos Alberto, sou professor da disciplina de Infraestrutura de Redes e estamos no nosso encontro Coruja, mais especificamente no nosso quarto e último encontro da disciplina, né? Na, na, na disciplina de Infraestrutura de Redes, lá na unidade 4, tem um tema que fala sobre subdivisão de redes. E é o tema do nosso encontro de hoje. Bom, o nosso objetivo é que você saiba definir o que é uma subrede, que você saiba apresentar os benefícios de se dividir uma rede, que você saiba apresentar os tipos de subrede e vamos apresentar também exemplos práticos de cálculo de subredes. Bom, vamos começar definindo o que é uma subrede. Né? Quando nós falamos em subrede, é que nós pegamos uma porção de redes, que é única, maior, e de acordo com a necessidade, nós precisamos subdividi-la em partes menores, né? Então, o que era um único domínio, né? Em rede nós falamos muito sobre domínio de broadcast, né? Que é que é o alcance da mensagem, né? Para todos os pontos na rede. Então, é você pegar e dividir em redes menores, né? Fracionando os domínios. Ok? Até aqui alguma dúvida, Marcos? Não, tranquilo, isso aí tu tinha comentado numa outra aula já. Perfeito. Então, mas quais os benefícios? Segurança, né? Ou seja, você pode pegar, vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, né? Essa empresa era uma administradora de imóveis e condomínios. Então, nós tínhamos lá um setor específico para locação de imóveis e tinha os seus funcionários relacionados à locação de imóveis, e a empresa prestava um outro serviço totalmente diferente, que era o serviço de administração de condomínios, né? Então, eram dois setores totalmente diferentes, né? E que tinha setores que prestavam suporte a essas duas áreas que a empresa atuava. Nós tínhamos lá um setor de contas a pagar, tinha um setor de RH, tinha um setor de expedição, né? Então, e cada setor desse possui seus próprios funcionários. Então, caberia nessa situação, a nível de segurança, né, você dividir uma, uma porção de rede em redes menores. Consequentemente, não apenas em termos de segurança, né, pensando no funcionário da, da administração de imóveis e condomínios, ter acesso ao contas a pagar, ao contas a receber, né? Então, não apenas questão de segurança, mas também questão do tráfego, né? Porque estando todos na mesma rede, o tráfego gera o quê? Congestionamento. Então, você dividindo em porções menores, as quais somente os computadores interessados falem entre si, o maquinário, computador, impressora, falem entre si, consequentemente, o tráfego é menor, né? Consequentemente, gerando o quê? Melhoria no desempenho da rede, na performance da rede. Então, são esses três benefícios que eu trago para vocês, tá? Bom, nós podemos implementar subrede de duas maneiras, né? O equipamento
físico possuindo recurso, aí eu trago como exemplo uma VLAN do Suíte Cisco, né? Ou você fazendo essa divisão, né, pela próprio endereço IP, pela máscara de subredes, né? Então, quando o endereço IP V4 ele foi criado, né? Ele já veio estruturado, né? Para se criar o quê? Vai se criar o quê? A divisão de subredes, né? Então, o que vai ser o foco do nosso encontro, né? Então, para para isso, vamos falar um pouquinho sobre a notação CIDR. Já vou falar, Marco, na notação CIDR? Oi, professor, não entendi o que você falou. Já ouviu falar na notação CIDR? Ah, de nome não. Assim, falando por definição, não. Já vou te falar já. A notação CIDR é aquela notação ao qual nós, nós colocamos o endereço, aqui, ó. Vou entrar aqui no Word aqui. Me fala o endereço IP qualquer aí. Ah, bota o endereço padrão, sei lá, de rede C, né? Que é 10 ponto, deixa eu ver aqui, 10, 10.0.1, pronto. 10.0.0.1, né? É. Bom, é, é, nós falamos aí em algum momento aí, né, que o primeiro octeto ele define a classe padrão daquela rede. Então, vamos seguir a classe padrão, que esse aí, pelo valor, é um classe A. Um classe A, por padrão, a máscara de rede dele é o quê? É uma máscara de apenas 8 bits, Certo. né? Então, esse /8 aí é aquela notação CIDR, que equivale, esse /8, ele equivale a nós escrevermos, a mesma coisa que escrevemos 255.0.0.0. Se eu boto /16, é Esse 255.255.0.0. aqui. Isso. Se eu coloco lá /24, que é um classe C, o mais comum, é 255.255.255.0. Agora quero ver se você aprendeu mesmo isso aí. Aprendi nada. Brincadeira. Vai lá, arrebenta aí, esse /23. É, vai ser 254 no final, né? Oi? Ele vai ser com o final 254. Exatamente. Mas como? 255, 255, 2540. Exatamente. Então, 255.255.255, opa, 254.0. E se eu coloco aqui /26? 26 vai ser a mesma coisa que o 24 com final 2. 255, 255, 255, 2. Vamos lá, 255.255.255.192, tá? Por quê? Por quê?
é uma sequência de bits ligados, tá? Então, o, eu até falei isso num encontro, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidamente aqui, o rascunho. Teria que botar ali na tabela que de cabeça ainda não peguei, não, mas Ah, somar não, de, eu já vou te... de 0 até, né, são Acho que fundamento... 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, Eu acho 16, que tá aqui, ó. 24. Tá aqui, ó. Eu lembro Não, que você tinha feito. também não tá aqui, não. Calma aí que eu vou achar. Eu Eu lembro que acho na que outra aula a foi, gente fez isso junto aí. eu acho que foi em arquitetura de servidores que nós falamos alguma coisa sobre isso. Uhum. Aqui, ó. Então, como você pode perceber, você que está me ouvindo, deixa eu levar essa tabela para lá. Deixa eu colocar essa tabela para cá, só para a gente poder ter uma visão melhor. Deixa eu botar aqui no centro. Perfeito. Então, olha só. Lembrando que isso que nós estamos colocando, esse barra 26, ali eu coloquei em decimal. Em binário, ele é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esses dois excedentes são esses dois de cima aqui. Por isso, Ah, é 192, é o somatório. Da esquerda, da direita para a esquerda, o bit mais significativo, né, ele vale 128. O segundo vale 64, né? Então foi por isso que eu botei aquele 192 ali. na verdade, o meu pensamento ali do número 2 estava correto, só que não estava convertido. Porque é como se ali, ó, né, lá em cima na tabela onde tu viu, tem dois números um ali, ó. Um mais um seria o 2 que dá um Não, e não, 2. não, não, não. A numeração é binária, só pode ser representada por 0 e 1. Como se Entendeu? fosse dois ativos que eu tô me referindo. Não, eu entendi, eu só estou consertando, porque assim, porque eu entendi aonde você quer chegar, só que assim, como vai ficar gravado, né? Eu só estou só melhorando, tentando melhorar, né? Posicionar quem, tentando situar quem está nos assistindo, Entendi. entendeu? Uhum. Então, então vou botar aqui o 10 aqui e o 2 aqui, só para representar a base, né? Então, vou lá em cima, vou botar em negrito, vou botar em vermelho e vou botar abaixo, e esse aqui, esse 10 aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Então, nós colocamos o barra 26 tanto em decimal quanto em binário, tá? Então, essa nomenclatura CIDR, ela nada mais é do que uma representação de sequência de bits para máscara. Em vez de a gente colocar esse valor todo aqui, ou em binário isso aqui, é muito mais prático nós colocarmos aqui, ó, o endereço de rede, tá? Lembrando os elementos de conectividade, tá? O endereço de rede, ele existe, ele não é usado a nível de host, mas ele é usado a nível de quê? De rota, ok? Então, quando a gente vai especificar um determinado endereço de rede, em vez de a gente colocar, nós precisamos especificar
a máscara. Então, é muito mais prático nós colocarmos /8, /16, /24, /23, do que colocarmos 255.255.255.0. Ok? Entendi. Perfeito? Então, a notação CIDR tem essa finalidade, né? De fazer uma notação, né? Então, aqui nós temos uma notação CIDR padrão desse endereço de rede, né? Então, como você pode ver aí, nós temos o endereço de rede 192.168.10.0/24, correto? Então, é, 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 é uma pegadinha, Marcos, em prova de rede direto, né? Nós podemos, quem está aplicando a avaliação pode falar o quê? Ah, 1/24 me dá quantos endereços de rede? 256. Mas que você vai colocar para jogo é o quê? É 254. Então, existe uma diferença entre endereço de rede e endereços válidos. O endereço válido, nós estamos nos referindo ao quê? Ao que vai ser empregado nos hosts. Então, nessa brincadeira aí, nós ignoramos, né, o endereço de broadcast e o endereço de rede. Ok, Marcos? Ok, perfeito. Então, quando você olha para esse /24, você sabendo que o total de bits de todo o endereço IPv4 são 32, então você tem esse 250, você tem 24 para máscara e os outros 8 para o quê? Para host, ok? Então, aqui embaixo, na primeira linha aqui, eu tô colocando o quê? O endereço de rede, né? Então, como você pode ver aqui, está representado na cor vermelha o endereço de rede e na cor verde o espaço relacionado para host, né? Então, nesse meu exemplo aqui, o que eu tenho para jogo, né, vai desde o endereço 1 até o endereço 254. Então, aonde eu ignoro, né, ignoro assim, para colocar no host o endereço de broadcast e a máscara e o endereço de rede, ok? Ok, vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, não, vamos lá, vamos lá. Perfeito. Então, aí eu estou fazendo uma divisão da rede anterior em duas partes. Para que isso aconteça, eu preciso invadir, pegar emprestado, né, ou invadir ou pegar emprestado um bit da parte relacionada a host, né? Então, se eu pego um bit, lembrando que o bit ele pode assumir dois valores apenas, 0 ou 1, então aí eu posso ter duas redes específicas, desde que eu lembre de colocar a máscara como /25. Então, no exemplo anterior, que a rede era 192.168.10.0/24, quando eu coloco o /25, né, eu estou informando, né, para os dispositivos de roteamento, switch, né, e switch, hub e outros, ponte, etc, 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 eu estou informando que eu passo a ter o quê? Duas sub-redes, né? O que era um vai passar a ser dois, né? Consequentemente, né, eu preciso visualizar que uma rede
no bit que eu peguei emprestado, vai ser a rede do endereço 0, e o outro, no mesmo bit, a outra variação é o endereço 1. Por isso que a segunda rede, o endereço de rede dela é o quê? 128. Até aqui alguma dúvida, Marco? Não, não entendi. Ficou Que é o claro isso? primeiro bit que está ativo lá daquela tabela. Exatamente. Então, ó, aqui no, botar aqui no Pact 3 rapidinho aqui. Então, aqui no Pact 3, deixa eu colocar 4 computadores aqui. Você já instalou o Pact 3 em casa, Marco? Então, eu cheguei a instalar, mas foi logo no início do curso, aí eu troquei de PC, né? Eu lembro que eu falei que troquei de PC. É, Aí acabou que eu não instalei de novo, não. Depois tem que ver aqui. muito bom você ter essa criança, é muito bom para praticar. Então, vou conectar. Cara, essa nova versão, ela me confunde um pouco. Porque se eu arrastar, aparece um cabozinho, eu fico perdido, tá vendo? Então, a nossa rede objeto de estudo é a rede. Aí, meu Deus, tá aqui. É a rede 192.168.10/24, né? Então, aqui eu vou ter o, o 1. Então, o que eu vou fazer, Marco? Ah, Propositalmente, eu vou colocar, aham. recapitulando aqui a nossa apresentação, eu vou colocar inicialmente como sendo uma única rede, né? Mas nós vamos mirar essas duas redes aí. Então, ou seja, eu vou colocar o primeiro IP válido e o último IP válido da primeira rede, ou seja, vai ser o 1. E qual é o último IP válido? Da rede completa? A rede 1. Mas, Veja just, bem, eu vou colocar o endereço de host mirando o resultado final. No final, eu vou botar barra 25 e elas não vão se comunicar. Mas, a princípio, eu vou colocar um barra 24 e as quatro têm que falar entre si. Depois, quando eu colocar barra 25, aí os você, dois primeiros vão falar entre si, mas não vão falar com os dois últimos. você vai começar a criar as sub-redes, vai dividindo. Isso. Então, por isso que eu estou te perguntando, né? Qual é o macete aí? Quando alguém te perguntar qual é o último IP válido, você mira na próxima rede. A próxima rede é 128, correto? É a Sim, próxima rede menos 2. 126 você está falando? Exatamente, Mas, tá? mas Se alguém te perguntar, se você alguém te tinha per... perguntado da rede completa. Da rede completa seria 254. Não, sim, mas aí é que você não. Desculpa, eu não me fiz entender. Assim, nós vamos colocar o endereço da primeira rede e da segunda rede, primeiro com um barra 24, entendeu? Então, por isso que eu estou falando para você que eu vou colocar o 1 e o 126
Depois vai colocar o 129 e o 254. Certo. Por isso eu coloquei 4 computadores. Quando eu colocar a máscara, eu quero te mostrar, e mostrar para quem está nos ouvindo, para quem vai nos assistir, que quando eu, quando eu botar a barra 24, os 4 vão falar entre si. Quando eu botar a barra 25, né? Aí eu vou ter uma rede, e eu vou ter 2 redes, a primeira e a segunda, simplesmente mudando o valor da máscara. Sim. Então é por isso que, nesse momento, eu estou preocupado em colocar o endereço IP, o primeiro IP válido e o segundo IP válido, desculpa, o primeiro e o último válido da primeira rede, e o primeiro e o último válido também da segunda rede. Ficou claro agora? Perfeito. Perfeito. Então, aí é por isso que eu estou colocando aqui, só para quem está nos assistindo, né? Aí eu vou colocar o valor aqui, o valor 1 e o valor 126. Aí vou fazer a mesma coisa no outro. Aqui vai ser o 129. E aqui vai ser o 254. Então, agora, eu vou colocar o endereço aqui. Deixa eu só ter certeza ali. Você falou que um é um, o outro é 128, o outro é 129. E depois 254. Por que um ficou colado do outro lá, como 128, 129? Por quê? Por quê? Eu vou te responder aqui, ó. Vou te responder aqui no Word, tá? Vou te responder. Só que sai daqui. Vou te responder vindo para cá, tá? É... Caraca. Um momentinho que eu me enrolei aqui. Então, o endereço é 192.168.10.1.0/24. Então, você precisa olhar para isso aqui, ó. Esse aqui é o 192, é 168, não é isso? É 168 ou 160, esqueci. É 168. Aqui, ó. Então, esse é o endereço da rede, correto? Em binário é isso aqui. Hein, Marcos? Sendo que quando eu coloco barra 25, isso aqui, o barra 24, o que está em vermelho é a parte de rede e o que está em azul é a parte de roxo. Correto? Certo, vamos lá. Quando barra 24. Agora, vou colocar como barra 25. Então, eu estou dizendo a ele que eu vou usar esse carinha. Esse carinha aqui não vai ser mais azul, vai ser o quê? Vermelho. Embaixo, né? Correto? Aí, eu vou ter... Ai, dei mole. É isso que eu ia falar, só o de baixo. Valeu. Deixa eu botar aqui azul de novo. Tá aqui. Aí, eu tenho a Foi rede não. 0. Ele está de sacanagem comigo. Agora foi. Então,
eu tenho. Aí eu passo a ter duas redes. Então, eu passo a ter a rede zero, ou rede um, tanto faz, e passo a ter a rede 2. Esse bit aqui, ele só pode variar entre 0 e 1. Por isso Sim. que a minha rede 2. Ai, caraca, o 8. Por isso que aqui está Ah, eu descendo acho que eu 1. entendi. Agora eu acho que eu Já entendi. vou chegar lá, já vou chegar lá. Já entendi. Aí Aí, a soma vai ser aí ó, quando nós falamos do primeiro IP válido, bit é maior, entendi. 128 mais 1. Então, aqui, ó, por isso que é muito importante você exercitar bastante esses cálculos de conversão de base. Porque aí, ó, aqui, ó, nesse exato momento é rede, mas quando eu coloco um aqui, ele passa a ser endereço host, e é o primeiro IP válido da rede 128. Só que 128 mais um é 129. Aham. Ficou claro? Sim, sim. Perfeito? Consegui entender agora. Então, voltando lá no Pact 3, então, deixa eu botar aqui o IP 192.168.10.0. 192.168.10.1, né? Eu botei zero, por isso deu aquela mensagem de erro. Aqui, ó, botei 19, tá vendo? É, às vezes não sai digito, né? Tá. 255.255.255.0. Fiz o primeiro, vou copiar e colar aqui, fazer o segundo. Esse aqui é o final 126, né? Esse aqui é o final 129. E esse aqui, ah, não, é o de cima. E esse aqui é o 254. Então, estando tudo ok, quando eu pingar, eu tenho que olhar para as quatro, correto? Certo. Deixa eu dar um IP config. Então, eu estou no computador cujo final é 254. Então, agora eu vou dar o ping. 192.168.10.129. Está comunicando, né? Agora, 126 está comunicando. E também um final 1 também está comunicando. Por quê? Porque a máscara que foi colocada, né? Eu estou dizendo que somente existe o quê? Um único domínio. Agora, Uhum. quando eu colocar para barra 25, agora eu vou mudar. Quando eu mudar todos para a barra 25, a coisa vai mudar de figura. Certo. Ou seja, quando eu adicionar o 128 aqui no aplicativo, eu estou informando que agora eu estou dividindo, não é mais uma, vai passar a ser duas.
Então, agora eu vou aqui na rede 1. IP, config, vou conferir se eu estou no computador cujo final, né, do IP é 1, estou nele. Agora eu vou dar o ping. Ping 192.168.10.126. Está lá. Perfeito, está funcionando. Agora vamos botar o 129. Ele, ele enviou, mas não houve resposta. Por isso, está dando o quê? Tempo, Ou seja, né? O tempo, né? Ultrapassou o excedido. tempo, Uhum. excedido, né? Então, e também a mesma coisa com o 254. O que era um único domínio, quando nós mexemos na máscara, ou seja, nós ligamos aquele 25º bit para a máscara, fez toda a diferença, que era 1, passou a ser 2. Tá? Agora eu vou fazer o mesmo teste aqui no PC3, aquele que nós fizemos, né? Então, no PC3, vou dar o ping de novo, 129, que é o primeiro IP da segunda rede. Ah lá, permanece funcionando de uma boa. Agora vamos botar lá o 126. Já não está mais enxergando. Uhum. Botar aqui o 1, Também não vai não chegar. está enxergando. Então, por que que não está enxergando? Porque nós viemos aqui, né, por intermédio da máscara de subrede, né, dizemos para os equipamentos que replicam o sinal de que agora não é mais uma rede, sim o quê? Duas. Nós pegamos uma rede que existia e criamos duas sub-redes. Ok? Perfeito. Né? Então, é muito interessante, Marcos, você fixar nessa tabela, que essa tabela faz uma diferença desgraçada. Né? Aqui fica mais claro aquilo que eu falei. Né? Então, você tem o endereço da rede, né? Você tem o endereço da rede, o endereço de rede agora passou a ser 25 bits e não mais 24. Então, na minha rede 1, né, o primeiro IP válido é o quê? É toda a porção de roxo o quê? Desligado, mas o primeiro vai estar o quê? Ligado. É o que você está vendo aí. 00001. O último IP válido é o contrário. É todos ligados, menos o último. Broadcast é todos de host ligados. Ok? Aí eu passo a ter, né, como máscara de rede, para as duas redes, essa máscara que você está vendo aí, que é a 255.255.255.128. Ok? Perfeito. Aí aqui está E a a outra, segunda né? sub-rede. Aqui está a segunda sub-rede, está vendo? Certo. 128, né? Ela começa 128, que é o endereço de rede. O primeiro IP válido é sempre essa regrinha. A porção de host, primeiro IP válido, são o quê? Todos os bits de host desligados, menos o primeiro. Já do último IP válido é o contrário. Todos os bits de host ligados, né? Menos lá o menos significativo. Alguns falam que é primeiro, outros falam que é o último, né? Mas o importante é você saber que é o menos significativo. Broadcast, todos os bits de host ligados. E a máscara de subrede, todos os bits de rede ligado,
e todos os bits de host desligados. Tá, agora eu fiquei em dúvida quando tu falou que tem gente que fala que o primeiro é de um lado e do outro lado, mas teria uma Não, diferença significativa. desculpa ter te confundido, é porque a pessoa pode falar para você, se a pessoa considerar que é da esquerda para a direita, é o último. É, mas Agora, se eu aí, for mas aí considerar, poderia dar ruim, digamos. é, No não, 129 você me falar que o último tá ligado. Aí o cara acha que o último é o que tá colado no um lá, entendeu? No um não, vermelho. não, sim, é por isso que eu estou falando para você, assim, porque assim, o que se passa na cabeça do ser humano, né, é uma máquina fantástica, porque assim, eu Pra posso fazer coisa falar errada é fantástico mesmo. que é da esquerda para a direita, né? Se eu for considerar que é da direita para a esquerda, é o primeiro. É por isso que eu falei que você tem que olhar o quê? O bit menos significativo, é o que vale menos, né? É igual aquela brincadeira da É, o que sogra. vale menos é na direita. Sempre na Hã? direita. Exatamente. Então, aí o bit menos significativo desligado, né? Entendi. Tá, ficou claro? Perfeito. Perfeito. Então, ó, aí aqui eu tenho o exercício quando eu pego a mesma subrede, mas com agora mais um bit. Tá vendo? Então, eu pegando 2 bits, eu vou ter quais variações? 00, 01, 10 e 11, correto? Ah, sim. Me sobra quantos bits para host, Marcos? Sendo Quantos? 1/26, é 26 menos 32 menos 26, correto? 32 menos 26, 6 bits, tá falando? Isso, exatamente. Então, para mim saber quantos endereços cada uma dessas redes tem, eu pego esses 6 e coloco o quê? 2 elevado a 6, que vai dar quanto? 2 elevado a 6 vai dar... Quanto vai dar 2 elevado a 6? 64, é isso? Exatamente. É, Então, porque tem que seguir a tabela, não entendi. é... Não, como eu estou acostumado, né? Mas é por isso que eu fui lá botar uma colinha para a gente poder finalizar, que eu já estou quase invadindo o outro horário, né? Uhum. Então, por isso que eu coloquei aqui cada subrede com 64 endereços. Mas sendo que válidos são o quê? São 62. Por quê? Porque nós precisamos ignorar o endereço da própria rede e o broadcast. Certo. Então, aqui eu coloquei o endereço de cada rede, tá vendo? A primeira rede vai ser a rede 0, a segunda rede a rede 64, a terceira rede 128 e a última 192. Aí você descobre o porquê olhando para os 8, o, 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 o último octeto, né? Tá vendo aí? No último octeto, que é o que foi invadido, a primeira rede é rede 0, por quê? Porque os dois primeiros bits estão 0. A segunda rede é 64, por quê? Porque esses dois mesmos bits, né? Tá 0 e 1. Então, por isso é 64. Por sua Uhum. vez, a terceira é 128. Por quê? Porque o bit mais significativo está ligado agora e o segundo desligado. Certo. Na quarta rede, os dois mais significativos estão ligados. Entendido. Aí aqui, ó, eu vou disponibilizar esse material lá. Então, eu quero que vocês vejam, né, esse exercício aqui do endereço de rede, né, do primeiro IP válido, o último IP válido, o endereço broadcast, a Aham. máscara padrão. Ok, meu amigo? Perfeito, eu já até printei aqui esse negócio. Não, eu vou postar lá, entendeu?
Mas eu gosto de montar, deixar tudo juntinho, as fotos, que aí fica mais. Tá, então, se quiser printar esse aqui também, então, Ah, não, eu já printei já. tá, printou? Essa é a segunda. Ah, tá. É a segunda. Quando você falar, eu passo para a terceira. Pode fazer. Terceira, Tá, próximo. quarta e última. Beleza. E aí eu deixo tudo numa folha só, entendeu? Então, meu amigo, era isso que eu tinha para trazer para você, tá? Tá bom, Marcos? Tá bom, obrigado. Não esquece de avaliar lá o nosso encontro, não, tá bom? Claro. Permanece aí que eu vou falar com você. Deixa eu só me despedir do pessoal aqui. Então, estimado ouvinte, qualquer dúvida é só me acionar lá no Fale com o Professor, tá? Ou nas mensagens individuais. Um forte abraço e até a próxima, tá bom?